Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um casaca no seu coração e principalmente que Deus abençoe a nossa vida. Bem, meus amigos, mais um vídeo polêmico para a gente poder dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama, o nosso amor em comum. E neste vídeo a gente vai falar aqui sobre o jogo entre Vasco da Gama e Bahia. Vamos dizer aí como que está a preparação do Zé Ricardo com uma semana cheia para poder treinar, a torcida do Vasco prometendo fazer a maior festa aí de todas já vista em 2022 no Campeonato Brasileiro. Vamos falar bastante aí sobre o jogo do Vasco da Gama contra o Guarani, né? Alô Manaus, tem um recado aí para vocês. E vamos falar aqui sobre a situação da 777 Partners, né, que adquiriu o Red Star, e o assunto mais importante do vídeo, reunião do Conselho de Beneméritos, e é o seguinte, hein? Líderes da oposição jogaram a toalha e a SAF está concretizada no Vasco da Gama. Essa é a verdade. Então, por favor, meus amigos, vocês que não são inscritos aqui no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bem, primeiramente a gente vai falar aqui sobre Vasco da Gama e Bahia, né? Jogão de bola, muita confusão aí sobre o horário, o dia, mas ficou confirmado aí que Vasco da Gama e Bahia será às 16 horas no domingo, viu? E é o seguinte, mais de 16 mil ingressos vendidos, o torcedor do Vasco vai comparecer. Ontem as organizadas falaram sobre a sinergia aí, todos unidos, independentemente da situação ideológica, da situação política que o clube vive, todos unidos para poder apoiar o time do Vasco da Gama e garantir o acesso aí para a Série A em 2023. E sobre a preparação aí, o Zé Ricardo muito empolgado. Zé Ricardo já disse aí que vai ser outro time, um time com outra conduta, com outro brio, né? O Vasco que está ali ocupando a quinta colocação a quinta colocação com 10 pontos, né? E o Zé Ricardo vai contar aí com o retorno de alguns atletas aí, ó. Juninho, Vitinho, Eric e Zé Santos, né? Trabalharam ontem em separados, mas terão aí a possibilidade de serem relacionados. Só depende aí do Zé Ricardo. E alô Manaus, a festa vai continuar aí no Amazonas, hein? Isto mesmo. Próximo jogo do Vasco, após o jogo contra o Bahia, é o jogo contra o Guarani. E ó, fantástico esse jogo ter ido para Manaus. O torcedor do Vasco vai lotar. A tabela para o Vasco tá uma uva aí, porque o Vasco vai pegar agora Bahia, depois o Vasco vai pegar aí a equipe do Guarani, depois a gente joga com o Brusque e jogamos aí contra o Grêmio. Então os jogos aí praticamente todos em casa, porque Manaus é a nossa casa também. E é o seguinte, o Vasco vai ganhar mais um reforço aí, hein? Sarrafiori, o retorno dele está marcado para a segunda quinzena do mês de julho, né? Então, Sarrafiori podendo voltar ao Vasco da Gama aí. Você ainda leva fé no Sarrafiori?
Sarrafiori que pode ajudar o Nenê ali, o Palácios, né? Que deverá começando como titular no próximo jogo aí. Mas, meus amigos, os dois assuntos mais importantes do vídeo. A 777 Partners concluiu a compra do Red Star da terceira divisão da França. E é o seguinte, né? A torcida lá do Red Star não engoliu muito bem, porém o Josh Wander disse que vai fazer um investimento já para o primeiro ano, ver aí o Red Star FC já na segunda divisão do clube francês, né? Mas lá o pessoal tá pegando no pé com essa situação aí, mesmo ele falando que vai montar um plantel e dar uma estrutura maior e melhor aí pro Red Star. Bem, meus amigos, sobre a reunião no Conselho Deliberativo, né? A gente tomou conhecimento aí do seguinte: a SAF no Vasco da Gama está praticamente instaurada. Líderes da oposição jogaram a toalha e ontem o Euriquinho veio a público para poder falar sobre essa situação da SAF. E ele falou aí que não é um entusiasta da SAF, mas que o torcedor do Vasco já decidiu. O torcedor do Vasco aí optou pela SAF, né? E que não adianta ficar aí chorando pelos cotovelos. É respeitar a decisão aí dos sócios do Vasco da Gama, né? E arcar aí com as consequências. É o que eu acho também, né? Então o Euriquinho aí jogou a toalha, outros membros aí da oposição também jogaram a toalha. E é o seguinte, a SAF cada vez mais próxima de ser instaurada aí no Clube de Regatas Vasco da Gama, né? Inclusive, né, é o seguinte, pelo silêncio, né, do principal líder da oposição, que é o Levenciano, que não falou nada sobre essa situação, só disse que iria arrumar aí um comprador aí para a SAF do Vasco da Gama. A gente imagina aí, né, que essa situação não vai ter tanta contestação assim para poder passar. Essa é a grande verdade. Levenciano que está trabalhando, pensando, ao meu ver, mais em 2023 na candidatura, e essa situação da SAF aí está simplesmente sacramentada no Clube de Regatas Vasco da Gama, depois dessas notícias que a gente teve aí no Conselho de Beneméritos. Perfeito, pessoal? Deixa a opinião de vocês aí. Obrigado pela atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e tamo juntos. Valeu!